ouvinte da Palavra de Deus. Assim nos diz a Escritura, Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Irmão querido, a palavra de Deus é gloriosa, o chamado de Deus é tremendo, mas há um problema muito sério acontecendo nos nossos dias. É que as pessoas ainda não têm deixado gerar em si o devido fruto do Espírito. Ainda não têm esperado que saia o orgulho, a vaidade, a prepotência, a autossuficiência, e o resultado tem sido um verdadeiro caos. Estamos querendo falar dentro do contexto de ministério, o chamado de Deus. Veja bem, Moisés, um homem chamado, mas ele não sai dizendo: eis-me aqui. Não, ele se acha incapaz para a missão que Deus o deu. Ele não se acha capaz, ele reluta a ponto de a Escritura registrar que acendeu-se a ira de Deus contra Moisés, e Deus fala: Moisés, não fui eu que fiz a boca? Moisés, lança aí essa vara no chão, olha isso e isso. E diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés, de tanto que Moisés relutou contra aquele chamado. Muitos achariam que Moisés estava errado. Não, mas ele estava perfeitamente certo. Porque nós temos que entender que para missões espirituais nós não temos nenhuma condição, nenhuma capacitação, e se acharmos que temos, o fim será terrível. Nós vamos cair, nós vamos naufragar. Lembra de Gideão? O anjo do Senhor apareceu a ele, e o que ele fez? Pediu sinais. Ele pediu sinais. Não, se o Senhor é conosco, peraí. E ele pediu sinais. E quantos sinais ele pediu, tantos quantos ele recebeu. Lembra do chamado de Isaías? Ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lembra do chamado de Jeremias? Ah, Senhor Jeová, eu sou uma criança, não tenho condições, eu não posso. Querido, os grandes homens de Deus são aqueles que temem e tremem diante da palavra de Deus. Os homens com grandes ministérios não são aqueles que se acham capazes, não são aqueles que pensam que são alguma coisa. Lembra de Amós? Olha, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro. O Senhor me mandou, enfim, com toda a simplicidade. Não sou nada, eu apenas estou cumprindo uma ordem que me foi dada, eu tenho certeza disso, e assim diz o Senhor. Mas nunca se achando alguma coisa. Querido, aonde eu quero chegar é uma palavra que talvez impeça a sua vida
de ser completamente destruída. Nunca queira escolher aonde trabalhar na seara do Senhor. Nunca queira você mesmo escolher para a tua vida um mover espiritual, um ministério. Não faça isso. De repente, você que me ouve nesta hora, você mesmo já possa estar se achando completamente frustrado, derrotado. As tuas expectativas estão naufragadas, porque você ansiava há anos, vinha esperando que algo fosse acontecer, porque você se achava detentor de um ministério A, B ou C, e hoje os anos já passaram e as coisas naufragaram, e você está aí esperando quando será, quando vai ser. Sabe o que pode estar acontecendo? Você passou a vida perseguindo algo que não era para você. E agora está aí frustrado, prostrado, desesperançado, dizendo: Deus, cadê a tua promessa? Mas Deus não te fez nenhuma promessa. Deus não te fez um chamado dentro daquilo que você está achando que tem que acontecer. São muitas as pessoas destruídas hoje dentro da igreja, porque querem ser alguma coisa. Outros pensam que são alguma coisa. Aquelas pessoas que acham que porque alguém pôs a mão sobre a cabeça deles e fez uma oração e disse que agora eles são missionários, ou agora eles são evangelistas, não, agora eles são pastores. Essas pessoas que pensam que a coisa acontece assim, estão frustradas, estão naufragadas. E outros, pela força do braço da carne, chegam atrás dos púlpitos, mas não aguentam mais, estão desesperados, já não suportam mais o fardo do ministério, porque o ministério eles não estão tendo ajuda espiritual, estão se destruindo atrás de um púlpito, como Saul se destruiu, sentado num trono de rei. Meu irmão, no reino de Deus, nós não escolhemos o que queremos ser. E quando nos achamos capazes, aí é certo, Deus não nos chamou. Não, Deus não chama os que se acham capazes. Ele é quem capacita os que chama. Ele envia, ele trabalha, ele prepara, ele edifica. Então, se a sua vida hoje está aí desesperançada, querido, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Não vá procurar os erros de Deus, procure os teus. Acreditou em palavras emocionais? Se deixou levar pelos teus próprios sonhos? Se deixou levar por falsas profecias? Embarcou numa canoa sem pedir a confirmação de Deus, como Gideão? Ou então se achou autossuficiente, como tantos na história moderna? E agora o resultado é frustração, é decepção, é sentimento ferido. Quantas vezes você vê tantos que chegaram depois de você no reino, prosperando, progredindo, assumindo coisas, sendo enviados por Deus, e você está aí, sabe o que acontece? Você estava querendo alcançar algo que Deus nunca falou que era para você, senão você já teria chegado lá. Quantas pessoas se iludem com as próprias emoções? Eu vou ser um pastor. Mas Deus não falou que você vai ser um pastor. Eu vou estudar para ser um pastor. Não, querido, não existe estudo que forme pastor. Não, eu vou ser A, B ou C. Não, você não tem direito de escolher o que vai ser, porque a seara
pertence ao Senhor, e Ele é que distribui. Lembra a parábola dos talentos? Diz que Ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. E se você não tem capacidade para ser o que você pensa que vai ser, você pode ser no braço da carne, mas não no mover do Espírito. E aí, não chega até o final, não colhe fruto. Então, eu quero te desafiar nesta oportunidade. Você que está esperando algo de Deus acontecer num mover espiritual sobre a sua vida, eu quero te desafiar. Eu quero que você deixe de lado esta autossugestão que dia a dia você tem de não, eu sou isso, eu tenho chamado disso, eu tenho chamado daquilo. Você se autossugestionou que hoje você acredita em algo que só você acredita, mais ninguém. Porque os homens só creem no nosso ministério quando vêm os frutos. Cadê os frutos do teu ministério? Cadê os frutos do teu apostolado? Ninguém crê em ministério de ninguém enquanto não vê fruto. É isso que diz que existe um ministério. O fruto. Se não existe fruto, não existe ministério. Então, e você também, que hoje está aí exercendo um ministério, mas tem visto uma coisa mais social que espiritual, tem sentido um peso terrível, que tal entrar no teu quarto, fechar a tua porta e perguntar se verdadeiramente o que Deus tem para a sua vida é isso que você tem feito? Tem pessoas que o orgulho não lhes deixa jamais largar um púlpito e sentar no banco. O orgulho é muito grande. Como pode? Depois de estar atrás de um púlpito, voltar para o banco? Ah, não, isso não, jamais. É o que todos diriam. Não, de jeito nenhum. E aí, nunca colhem o fruto daquilo que verdadeiramente Deus tem para as suas vidas. Muitos estariam colhendo altíssimos galardões se tivessem a humildade de estar apenas sentado no banco, mas porque foram para trás dos púlpitos, perderam a glória do que Deus tinha para as suas vidas. E hoje estão lá numa vontade permissiva e não absoluta, colhendo migalhas e dizendo que é bênção, totalmente fora dos planos e propósitos de Deus, e não sabem discernir os lampejos da misericórdia que tem sobrado para eles, e contam aquelas migalhas como se fossem grandes bênçãos, igual o apóstolo Paulo, que transgrediu, deveria sair de Jerusalém, porque Jesus se manifesta para ele e diz: Paulo, sai apressadamente de Jerusalém, não receberão o teu testemunho. Sai. E ele não saiu, insistiu em pregar em Jerusalém. Foi preso, foi parar na cadeia. E depois lá de dentro da cadeia, está contando bênção quando escreve aos filipenses: olha, as minhas prisões foram notórias, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Ora, mas Deus não tinha com ele a guarda pretoriana, tinha com ele o mundo dos gentios. O ministério dele não era Jerusalém, era gentios, era o mundo. E aí ele conta essa migalhazinha como se fosse uma grande bênção. Quem não conhece a vida, a história do apóstolo Paulo, e não conhece a sua transgressão, acha que ele estava dando um tremendo testemunho. Toda a guarda pretoriana ouviu a palavra pela minha boca. Ora, mas Deus tinha muitos milhares fora lá. Quem sabe o plano de Deus até não fosse que ele viesse a morrer numa cadeia como morreu. Mas a transgressão dele gerou o que gerou. Bem, você nesta hora, a que Deus tem te chamado? A que Deus tem te separado? Bem, você pode apostar a vida nisso?
Ou você está confiando aí num sonhozinho que você teve e uma interpretação que um lá qualquer teve? Aqui você está credibilizando a confirmação do teu ministério. Querido, isto é sério. Se você assume um ministério posto por Deus, você verá uma glória tremenda, inefável. Mas se você entra numa situação supostamente ministerial, pela tua própria capacitação, pela tua própria força, ou movido por ajudinha de outros, você está caminhando como ovelha ao matadouro. E depois vai ser que nem o que Deus diz assim para Elias. Quando Elias está lá desesperado, naquela caverna do Monte Horebe, Deus se manifesta para Elias: Elias, o que tu fazes aqui? Ah, Senhor, Elias conta o relatório dele. E Deus não dá a mínima para o relatório dele. Deus não tinha nada com ele naquele lugar, naquela caverna. Deus não faz nenhuma menção das palavras de Elias. Deus diz: Elias, o que você faz aqui? Volta para o teu caminho. Meu irmão, volta para o teu caminho. Como Deus disse para Elias, talvez Ele esteja te falando nesta hora. Volta para o teu caminho. Quem sabe você não deve voltar para o banco para aprender. Quem sabe você não deve largar de mão esses sonhos que você tem sustentado na tua autossuficiência. Quem sabe você não tem que ignorar esse manto e esse monte de revelações e profecias que tem vindo sobre a sua vida e das quais você não tem nenhuma confirmação. Você nunca as pôs à prova como Gideão? Hein? Faça isso. Quem sabe esta não é a última palavra nesse sentido que você esteja ouvindo. Quem sabe esta não seja a misericórdia de Deus sobre a tua vida, para que você gire 360 graus. Volte ao teu quarto, fale com teu Deus e saia com uma palavra realmente definitiva, abençoada, uma direção real de Deus, que pode ser dentro de uma cova com o leão, dentro de uma fornalha, num vale da sombra da morte, num vale encarando o gigante, mas se ali é que Deus está contigo, é ali que tu verás a glória de Deus. Quem sabe você ansia pelo ministério do qual você espera comer do melhor dessa terra, mas o que Deus tem contigo é um deserto, é a margem do Jordão como João Batista, mas é ali que você verá a glória de Deus. Querido, afasta de ti esse papo de querer ser alguma coisa no reino de Deus. Deixa que Deus faça de você o que Ele quer, mas a nós, como servos, cabe: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para onde tu queres, para a posição que tu queres. Não queira escolher ministério, você pode estar destruindo a sua vida. Não queira se dizer nada, você pode estar destruindo a sua vida. O que nos faz reconhecidos no reino de Deus não são títulos, porque título vai para o inferno também. A história mostra um homem chamado Apóstolo Judas. Apóstolo Judas, do qual a Escritura dá testemunho, que desceu às profundezas do inferno. Agora, quando somos servos, não existe servo no inferno, pode existir apóstolo. Entende a diferença? Olha, o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, que haja entendimento na sua vida, para que você discirna nesta palavra.